Boa tarde, Almada. Como é que estão? Estão a gostar do evento? Sim. Ok, agora, introduções rápidas. Sou o Mel, sou o fotógrafo da Chicoreto. Somos uma equipa de criadores de conteúdo. Eu não crio o meu, apenas trabalho para a equipa. Mas hoje vou falar sobre uma coisa que é fora da minha área de especialidade, que é TTRPGs. Agora, só assim, muito rapidamente. Quem é que já jogou? Ou quem sabe mais ou menos o que é? Sim, demonstração de mãos. Então, 50-50 mais ou menos novatos, pessoas que já sabem. Pois que não sabem. Esta é a melhor maneira que alguém já me explicou como descrever TTRPGs. Sabem quando estão na primária, aquelas brincadeiras de pátio que os miúdos às vezes fazem de tenho este poder, uso isso contra ti, não, isso não funciona. TTRPGs é isso, só que temos livros, manuais a dizer regras, a dizer o que é que funciona e o que é que não funciona e muitas vezes alguém a decidir as regras oficiais com umas dados, com umas pedras matemáticas a complementar a coisa. Agora, um teste. Se pudermos passar para o próximo slide, por favor. Obrigado. Agora, temos alguns mais novos aqui que provavelmente serão mais familiarizados com a ordem paranormal. Mas acredito que muitos daqueles de vocês que estejam familiarizados com TTRPGs muito provavelmente será um sinónimo com Dungeons & Dragons, que é o mais antigo, fez agora o ano passado 50 anos, salvo erro, e é aquele que toda a gente quando pensa vou jogar um TTRPG, provavelmente vou jogar D&D. Portanto, já tive muitos amigos novos, mais velhos, que quando me disseram, olha, queres jogar um TTRPG? Eu pergunto qual? Gostaria de D&D. E eu, porquê? É aquele coisa mais falar, talvez por Stranger Things, por coisas como Critical Role e outros tipos de live plays. É aquela ideia que toda a gente tem, e muito somente agora, nos últimos 3 anos, que foi em 2022, 2023, agora não me lembro bem qual do ano, que saiu o Baldur's Gate, que tivemos um segundo e terceiro boom da comunidade com interesse. O problema com isso, live plays e Baldur's Gate é como tivéssemos a ver uma equipa de jogadores profissionais a jogar. Mas como qualquer pessoa que já tenha praticado um desporto ou outro tipo de atividade sabe que uma coisa é ver e torcer por aqueles profissionais que nós gostamos, temos aquele sentido de comunidade à volta, temos aquela emoção. Outra coisa é sermos nós a jogar. Eu, pessoalmente, comecei com D&D, como grande maioria das pessoas. No entanto, este é o livro para jogadores de D&D oficial. Há manuais escolares mais finos do que isto. E isto é para jogadores. Para correr os jogos, são mais estes dois. Por isso, como podem imaginar, não é coisa assim mais fácil por onde começar. No entanto, e vou dizer isto desde já, isto é uma ilusão um bocadinho criada por a malta que vê de fora. Porque prometo-vos que a única coisa que precisam é um livro desta grossura. Este é um starter set, neste caso é o de Stranger Things, trouxe Stranger Things específico, não só porque é aquele que se calhar para convencer amigos que veem a série é o mais fácil de, olha, é um jogo baseado em Stranger Things, vamos ver, vamos experimentar, vamos jogar, assim para morder o bicho é o mais fácil. E recentemente a Wizards of the Coast, a empresa que faz D&D, anunciou, foi agora há 2 semanas, salvo erro, que vão começar a fazer isto outra vez. Anunciaram com World of Warcraft, para quem é fã, e para mais 4 ainda que não foram anunciados. Muito provavelmente ainda no mundo de fantasia, mas como podem imaginar, se quiserem trazer os vossos amigos para começar a jogar, esta é a oportunidade perfeita, com pedaços de mídia. Ou seja, eu acredito que venha coisas como, por exemplo, o Senhor dos Anéis, que já têm os direitos por isso é mais fácil de adaptar. Para fãs disso olha, Senhor dos Anéis, que já tem alguns jogos de TTRPG oficiais, mas são um bocadinho mais antigos, mais baseados em termos de combate estático, por isso, não se calhar, para aqueles que são os fãs de Critical Role, que veem aquelas histórias complexas, incríveis, não será o mais fácil. Agora, se podemos passar ao próximo slide.
Produção, equipa. Próximo slide. Obrigado. Agora, a única... Sem problema. Só uma coisa com isto tudo. Todos os livros, ou pelo menos 99% daquilo que vocês vão querer jogar, vão querer ler, vai estar em inglês. Para grande parte da população portuguesa, eu sei que isso não é um problema. No entanto, eu nos últimos 7 anos já encontrei várias pessoas, já com muitas pessoas que, se não está em português é complicado, porque talvez não tenham tido grande educação de inglês. Ainda há pessoas que, por exemplo, a malta que vem do Brasil um bocado mais tarde, tende a apanhar um bocadinho menos. Pessoal português que, se calhar, não teve grandes acessos, especialmente agora, depois da pandemia, já apanhei muita gente mais jovem que tem grande dificuldade com a língua inglesa, inclusive a minha professora disse, consegue, todos os dias está-me a comprovar que cada vez está um bocadinho mais difícil aqueles que vêm da pandemia. No entanto, está tudo em inglês, mas estão cada vez mais acessíveis. Se podemos passar ao próximo slide, se faz favor. O sistema certo é cada vez mais fácil de encontrar. Por exemplo, aqui quem é que me consegue dar assim um exemplo rápido de um tipo de mídia que gosta? Por exemplo, ficção científica, fantasia. Fantasia. Há pelo menos 100 mil. Temos o clássico D&D, que é aquela fantasia medieval que toda a gente já conhece, já está inspirada. Vemos a torto e a direito, assim, em séries, saem dezenas todos os anos. Temos Pathfinder, que é este é o livro básico, por ser o equivalente àquele primeiro que eu vos mostrei de D&D, tem o dobro da grossura, mas tem um combate muito mais tático, por isso, para a malta que vem de videojogos, está interessada a ver números grandes, dar grande dano de combate, ver aqueles números todos explosivos, é aquele que eu pessoalmente recomendo. Não é o mais fácil de jogar, não é o mais fácil de fazer de DM, mas é aquele, se calhar, será mais interessante para a malta que vem, por exemplo, de jogos como XCOM, combates sim, mais táticos. E temos aquele que nos últimos anos tem vindo a começar a roubar mais o mercado de D&D, que é o Daggerheart, que é, para fãs de Critical Role, a resposta que eles tiveram agora há 2-3 anos para D&D, que é muito mais focado na narração. Enquanto em D&D temos X habilidades, queres fazer alguma coisa, usa essa habilidade, o Daggerheart é muito mais, olha, vou fazer isto, vou rodar os dados, é isso, ponto, vamos avançar. Ataques, em vez de termos um monte de coisinhas específicas em D&D, é muito mais abrangente, consegues dar aquilo que tens conceitos de poderes em vez de poderes específicos, fazendo as coisas muito, muito mais fáceis. Agora, temos fãs de horror, pelo menos acho que toda a gente já desfrutou de um. Este é aquele que eu vos recomendo mais. É um livrete, isto tem, se calhar 50 páginas nem tanto, é uma coisa de 15 €, há 5 páginas de regras. É extremamente fácil, o resto é tabelas que de vez em quando abrem, roda de lado, veem, confiram, feito, siga. E é um sistema feito para... Vocês conseguem montar uma personagem disto em 5 minutos, se realisticamente, se tivesse aqui um bocadinho mais coisas, no final disto era 2 minutos temos uma personagem, 5 minutos, mini sessão, perfeito. E acho que estamos todos familiarizados com Alien, o filme, ou pelo menos as sagas de filmes. Ponto, é isso, perfeitamente. Agora, para a malta que vem mais de, assim, sci-fis, mas um bocadinho mais virados para adolescentes, como por exemplo o Steven Universe, coisas assim semelhantes. Slug Blaster, recentemente este tem virado um dos meus favoritos, que remove grande parte da fricção que vemos em D&D e torna isto extremamente fácil de não só adaptar, mas para aqueles que têm assim um toque mais de escrita.
é perfeito. Eu joguei apenas 2 vezes com amigos meus de letras. Todos eles saíram lá a pensar, olha, usei isto aqui que aprendi nesta aula, que em vez de termos classes como, se calhar, o lutador, o mago, o bruxo, como temos em fantasia, temos o nerd. Temos o coração do grupo, um centro emocional. Temos os clichês que estamos habituados em séries de animação, séries normais, e torna isto num sandbox para a criatividade dos jogadores. Eu, em todas as sessões que fiz, preparação tive que fazer 0, fizemos 2 personagens, dissemos, ok, o que é que querem fazer? O que é que gostariam de fazer? Eles disseram, olha, temos que ganhar pontos de estilo, temos que fazer uns truques, temos que ser virais no YouTube, para ser famosos, para sair desta pequena cidade. Ok, vamos. Eles abriram um portal para uma dimensão, viajaram na dimensão, fizeram os truques e no final, com os pontos de estilo que ganharam, em vez de termos, se calhar, aquela experiência que no final desbloqueamos feitiços e uns poderes que saem lá, saem uns badaços completos, contaram a história da personagem deles. Em vez de ter uma coisa assim um bocadinho mais centrada em ideias mais a macho, assim, sou forte. Olha, fiz isto tudo, cheguei a casa, se calhar falhei, se calhar não consegui fazer aquilo como deve ser. Mas desenvolvi a minha amizade com o nerd, com o gajo popular, e ao longo de 10 sessões, é mais ou menos isso que está, 10 a 12 sessões o sistema adaptado para, por isso uma coisa que relativamente conseguem fazer em 2-3 meses, não é um commitment tão grande como às vezes vemos em campanhas que duram anos e anos e anos. Acho que a mais longa, já há tipo 2 ou 3 comentários sobre ela, é uma aventura que está a durar 40 anos, por isso o dobro da minha idade. E é um sistema magnífico para isso. No entanto, por mais incrível que seja, o meu favorito neste momento que recomendo para os fãs de fantasia será o Wild Sea. O Wild Sea será, por exemplo, para fãs de One Piece, sei que temos alguns aqui na audiência, em vez de ser um mar como nos habituados, é um mar de árvores, onde os barcos, que em vez de serem uma proa normal, têm uma motosserra ou tentáculos, alguma coisa para se agarrar e ir andando pelas árvores, e têm as aventuras nisso. No entanto, não há pontos de vida, há sacrifícios. Vocês têm habilidades, e habilidades pode ser uma coisa como o casaco que o vosso pai vos deu, que vos protege nas vossas aventuras. Se vocês forem um robô, se calhar são gigantes, como, por exemplo, um Iron Giant, mas ao longo da vossa aventura, isso vão se danificando, vão ter que escolher, se calhar, em vez de sacrificar o casaco do vosso pai, sacrificar a espada que vocês tiveram que lutar contra um monstro gigante para ganhar, e faz com que a experiência que nós vemos nos live plays, que se calhar é aquilo que muita gente anda à procura, de histórias narrativas incríveis, fantásticas, onde há romance, drama, faz isso muito mais dinamicamente integrado do que qualquer sistema que até hoje já experimentei. É um sistema extremamente fácil de correr. A primeira vez que corri foi numa convenção que depois já falar mais um bocadinho à frente sobre ela. Eu escrevi 2 parágrafos de texto, que foi para a publicação da convenção, a dizer: esta é a ideia, esta é mais ou menos o sistema, inscrevam-se. Cheguei 15 minutos antes, pus os papéis à frente dos jogadores, eles escolheram, seguimos. É extremamente fácil de correr, extremamente fácil de preparar, é algo incrível de se correr. É genuinamente, para aqueles que querem experienciar TTRPGs pela primeira vez, é a minha recomendação número 1. Agora, se podemos passar para... No entanto, qualquer sistema destes é um compromisso.
as sessões duram horas, agendar especialmente para a malta, na altura dos testes, para a malta que trabalha, é complicado. Acho que todos os que já jogaram conseguem comprovar que para o pessoal adulto, 5 horas, 6, ou talvez depois do trabalho 3 ou 4, é difícil. Temos jogos de tabuleiro baseados. Este é, dos que vou apresentar, é o único que pessoalmente eu tenho, o resto apenas tenho em digital. Jogar isto demora menos de 2 horas. É uma tarde, é algo que toda a gente consegue chegar ao pé da família, se calhar, e dizer: olha, depois deste lanche, temos isto. Alice is Missing tem um grupo de baralho de cartas, que vão distribuir em montes consoante a cara que elas têm, é fácil de identificar. Metem um cronómetro que está no YouTube, imprimem umas quantas folhas que estão no site oficial gratuitas, compram a caixa com as regras e com as cartas, leem, e especialmente para a malta que se calhar é um bocadinho mais envergonhada, tem um bocadinho menos experiência de roleplay, não quer tanto fazer isso, é tudo via mensagens de texto. Não têm aquela coisa, se calhar, que muita gente ao início tem vergonha de fazer as vozes ou de descrever as ações como deve ser, é só ataco, ou vou falar com aquele e pergunto-lhe isto, é tudo por mensagens de texto. Fazem um grupo no WhatsApp, por onde acharem que é mais fácil, mudam os nomes e as imagens dentro do grupo para as personagens e falam por vocês, todos à volta da mesma mesa, ou toda a gente na mesma casa. Há algumas cartas que faz com que tenham que sair, mas isso com detalhes. E ao longo dos 90 minutos de jogo mesmo, fora daquele tempinho inicial de discutir quem vai jogar com o quê, vão rolando cartas. E à medida que vão rolando cartas, os segredos das personagens e daquilo que aconteceu à Alice é revelado. E no final, a única vez que joguei, acabei a chorar e toda a gente que conheço também acabou. Por isso, caso queiram experimentar, recomendo bastante. Agora, estes três, especialmente o último que vou deixar, o Tackle Box, são as minhas recomendações para quem quer coisas assim mais rápidas. Desperation é um jogo de tabuleiro tradicional. Tem tabuleiro, tem umas cartas. É muito fácil de vender a qualquer amigo que se calhar vem de D&D, coisa assim como isso é coisa assim mais nerdolas, não sei se vou gostar, não sei se consigo me enquadrar nisso. É um jogo onde tem umas quantas personagens, vão revelando cartas e à medida que vão revelando as cartas, coisas piores e piores e piores e piores e piores vão acontecendo, e no turno de cada um têm de decidir a que personagem é que querem. Agora, dito assim por alto, Mel, isso não é coisa nenhuma de roleplay que estás a falar. No entanto, de todas as vezes que experimentei, há sempre alguém que se apega àquela personagem. Há sempre alguém que escolhe: não, este sou eu. Este sou eu, porque é que estás-me a matar? Porque é que estás a dizer que estou a passar fome? Porque é que estás a dizer que agora estou com frio? Qual é que é o teu problema? E de repente, um jogo de tabuleiro, uma tarde normal, torna-se uma aventura onde vocês têm que estar a dizer: não, mas isto não é assim, isto tem lá calma. E a mesma coisa funciona como senti ao Winter. Vocês têm já umas personagens que são mesmo vocês, no entanto, não precisam de fazer RP tradicional entre os jogadores, mas têm que avançar até à titularidade. Obrigado. Problema: é inverno. É uma altura onde toda a gente está em sofrimento, não viajar é uma coisa difícil e mais tempo fazem dentro de pontos de cada cidade onde vocês vão viajando, é mais um ponto onde vocês conseguem ganhar recursos, gastar tempo, tornando a viagem mais difícil. Se calhar decidiram se ficam, se calhar encontram alguém na cidade que vocês gostam,
se calhar há dias que a viagem torna-se mais difícil daquilo que vale a pena e mais vale assentar, abandonar os vossos companheiros e dizer não, fico por aqui. E agora, Tackle Box, que não tem nada a ver com nada. Tackle Box não tem dados, é um mini baralho de cartas. Por exemplo, quem é que já foi a teatro improvisado? Quem é que já foi a stand-up comedy onde é principalmente a falar com a audiência? É Tackle Box. Vocês são dois aliens num barco de pesca, estão sentados lado a lado. A audiência é, se tiverem amigos em casa, querem ver vocês os dois a fazer figura de parvo ou não. Têm o baralho entre vocês e, deixem-me buscar aqui uma cerveja. Leem a carta e pode ser um efeito como não sabes quem és, tentem descobrir e o resto de toda a conversa tem que estar dentro da personagem a tentar descobrir quem vocês são. Ou então pode ser coisas tão, se calhar, menos convencionais como já tiveste esta conversa. É a quinta vez que estás a repetir o save deste jogo. Vê se deste acertas. E então, de repente começas, esta opção qual é que era certa? E outra pessoa não sabe a carta que tiraram. Por isso, tem que esconder a carta que vocês, o prompt da carta, e ao mesmo tempo têm que tentar interpretar o melhor possível a carta que muito raramente já diretamente aquilo que vocês têm que fazer. Isto são tudo jogos onde o Tackle Box 10, 15 minutos conseguem fazer, pode durar uma hora caso vocês querem ver o deck todo e acumular todos os efeitos das cartas. Obviamente, coragem, respeito. Enquanto os outros, City of Winter, 2 horas, se quiserem mesmo fazer tudo, talvez 4, 5. É uma tarde, começam depois do almoço, fazem uma pausinha para o lanche, se calhar vão passear o cão e vão depois. Desperation, ou mesmo, se calhar toda a gente morre ao início, meia hora está feito, 2 horas máximo. É algo que, para caso eles tenham amigos que estejam assim um bocadinho mais envergonhados de começar a jogar a sério, estes tipos de jogos de tabuleiros, há um pletora deles, por exemplo, Final Girl é um jogo apenas para uma pessoa, onde vocês são, a Final Girl, dentro de um filme de horror, tentar a fugir a um demóniozinho, e se meter isso à frente de alguém que se calhar não sabe o que é, vai jogar isso, entretém-se como se fosse um jogo normal. Mas é começar a dar-lhes o gostinho que é jogar jogos de TTRPG. Agora, se podemos passar ao próximo slide. Agora, isto é tudo caso já tenham amigos que queiram jogar ou tentar convencer amigos. Isto é tudo coisas para encontrá-los. A Teatro Espada, que está hoje presente a correr 2 mesas, já tive hoje de manhã, caso queiram jogar, também recomendo bastante. É grupos super talentosos. Para além deste tipo de eventos, têm as suas campanhas, os seus live plays, por isso se quiserem experimentar algo semelhante àquilo que seria um Critical Role em Portugal, é isto, é perfeito, recomendo. E também fazem sessões privadas. Eu não sou específico, eu não estou associado com nada disto, isto é apenas recomendações do peito, é algo projetos que eu pessoalmente acompanho e acredito. Por isso, se quiserem os específicos de sessões privadas e de pagar para terem as sessões com eles, é pelo site ou pelas redes sociais, ou então, já que eles estão cá hoje, podem falar um bocadinho com eles. Amanhã também? Sim, hoje e amanhã, exato. Agora, Bardos de Mondego, muito semelhante, só que estão muito mais envolvidos a nível nacional. O Teatro Espada é mais por aqui, zona da Almada e Lisboa, sim, mais por volta disto. Bardos de Mondego, eles este ano e acho que o ano passado também fizeram dados eventos, por isso durante o Pride Month todo organizaram sessões com vários grupos já mais
estabelecidos em Portugal, desde o Algarve, aqui em Almada, em Lisboa, em Leiria, em Setúbal, em Coimbra, no Porto, em Viana do Castelo, por Portugal inteiro. Eles estão constantemente a organizar este tipo de eventos. Por isso, caso queiram encontrar malta para jogar com pessoas novas, ser tipos de jogos novos, por exemplo, estes que eu vos dei a conhecer, são nada em comparação à profundidade do mar que existe de jogos. Há muitos semelhantes, há muitos que vêm à base de D&D, há muitos que vêm à base de jogos mais antigos. No entanto, hoje, totalmente com a popularidade que o hobby tem vindo a ganhar, há, por exemplo, num site onde há jogos indie que têm vindo a começar a aparecer cada vez mais, eu confirmei no início do mês e eles em uma semana tinham tido 500 mil novos jogos postos. Obviamente, é muito. Hoje com AI, há malta que tipo, mete aí uma coisa rápida, se calhar não é um jogo tão bom como poderia ser. No entanto, 500 mil, há sempre pérolas que se perdem no meio, e este tipo de evento é o melhor tipo de coisa que tem. Agora, antes de passar para as duas últimas, que são as cons portuguesas, para conhecerem mesmo pessoas jogarem assim mais de mão agarrada, a RPG Portugal, muito no instante, é um grupo de Portugal inteiro, é um grupo do Discord. Eles têm lojas para comprarem as coisas, têm grupos norte a sul, têm 5 dos grandes grupos, falta tipo um ou outro só, que se calhar ainda não estão tão envolvidos dentro da RPG Portugal em si, como agora, acho que se não estou em erro foi hoje, o Meets de Lisboa, tem os avisos para Leiria, Setúbal, Porto, Algarve, Portugal inteiro, norte a sul. Assumo que a maior parte da malta há de ser de cá, mas caso, sei que temos alguns que vieram cá de Braga e arredores para... Quer dizer, a maior parte foi convidado, realisticamente. Mas caso estejam interesse e querem conhecer malta para jogar, aos vossos amigos, se calhar, se estão interessados num outro hobby que já ocupa o dia todo, a RPG Portugal dá-vos acesso a tudo para dentro de Portugal começarem a jogar. E depois disso, ou se calhar querem começar logo em pessoa, temos a Roll Lisboa, que vai ser agora em setembro, no fim de semana de 18, 19 ou 19 e 20, agora a data está-me a escapar, mas é nesse fim de semana. E a Roll Invicta, que é o mesmo evento, só que no Porto, a Roll Lisboa, adivinho. Eu comecei a ir só o ano passado, há 2 anos, infelizmente não consegui, bateu em cima de datas que não eram convenientes. É genuinamente a comunidade de pessoas mais aberta que já conheci. Eu fui lá, conhecia uma pessoa que estava a trabalhar como fotógrafo, por isso não consegui falar muito com ele, nem jogar com ele. Mesas abertas, espetaculares, é entrada livre, sentam-se à semelhança como o Teatro Espada tem daquelas duas, tem 10. Por isso, é sentar, conhecem pessoas, já joguei com pessoas com o dobro da minha idade, com metade da minha idade, gente que tem idade quase para ser meu avô, gente para ser meu pai. E a Roll Invicta, pronto, mesma coisa, Porto. E também, para aqueles que têm interesse, caso já joguem, há de ser daqui a 3 ou 4 semanas, mais ou menos, não estou envolvido, não posso dizer com certeza, mas vai ser aberto para se inscreverem as campanhas. Eu, pessoalmente, já estou com uns planos daquilo. Acho que fui claro mais ou menos qual é que é o interesse. E por isso, caso queiram, não só aqueles jogos de 45 minutos, 1 hora, um bocadinho mais, se calhar, um jogo de 2, 3 horas, assim, mais agarrado, mais firme, é uma experiência muito, muito boa, comunidade excelente, recomendo bastante. Se pudermos passar ao próximo slide, a favor. Regi, obrigado. Ok, agora, antes de mais, isto são dicas da comunidade que eu estou envolvido. No TXL é a cara da Roll Lisboa. Perguntei no grupo de Discord dele para algumas dicas que a comunidade queira passar, e também há Dados e Dragões, que por acaso é aquele amigo fotógrafo que é um podcast que ele tem.
Eu acho que ambos os grupos de Discord são fechados ao público e de vez em quando eles abrem. Por isso não posso dizer que com grandes certezas se conseguem entrar ou não. Mas isto são dicas tanto minhas como deles para a malta que quer começar a experienciar TTRPGs pela primeira vez ou erros que, vamos ser francos, todos já cometemos. Escusado dizer, eu cometi este erro na minha primeira sessão, o meu irmão está presente, ele se calhar vai se lembrar de, eu quando saí da minha primeira sessão, eu estava extremamente estressado, estava a ter 2 a 3 ataques de ansiedade em qualquer momento, porque planeei demasiado. Eu estava focado, ok, vai ser isto, vai ser muito fixe, 20 minutos dentro da sessão, matei alguém. E tive ainda mais 2 horas a jogar, a pensar, pobre coitado, não sei o que é que vou fazer agora, não consigo meter o homem de pé, e agora. Mas no final, depois já ter jantado, depois já ter chorado um bocado, mandei-lhe mensagem, olha mano, genuinamente desculpa, não foi um plano, eu sei que tu escolheste ser um bocadinho mais fraco em termos de vida, aconteceu, e ele, bro, o que é que estás a falar? Adorei, quer jogar mais? E eu, então, mas experiência incrível, o roleplay que vocês fizeram depois foi muito bom, adorei ver, o pouco que consegui jogar foi infeliz, mas próxima ação sei que vou estar de pé, sei que vai estar tudo bem, quero continuar a jogar. E não só, isto é a minha experiência quando Dungeon Master, como jogador, também acho que já todos experimentámos de acabámos uma sessão, próxima ação temos o plano de ok, vamos por este lado, não sei o que mais, vamos atacar isto. Vamos ao sítio, está fechado, não conseguimos entrar, e agora? E ficamos o resto da sessão um bocadinho deprimidos a pensar naquilo, até se calhar mais para o final é que nos apercebemos, mas este plano que improvisámos aqui, tirámos aqui do fundo do bolso, foi a melhor coisa que fizemos, os últimos 3 anos. Adorei. E quando esquecemos dessa ansiedade de ter coisas demasiado planeadas, de ter aquele stress interno de, olha, e agora, o que é que vamos fazer? É o melhor momento que temos entre comunidades de TTRPGs. Agora, se podemos passar ao próximo. Não faço um 1v2. Erro também da minha primeira sessão. Porque via live plays, via aqueles cenários todos pintados, magníficos, feito customizado, com amor e carinho, e eu, com as minhas artes, 0, com o meu jeito de fala, 0. O que é que fui fazer? Fui tentar fazer isso tudo. Resultado, mais um monte de stress, adiámos a sessão 2, 3 dias, passámos para um mês depois disso. E, no entanto, há coisas tão simples para se fazer. Se querem arte, a 5 Minute Tabletop, a logo de baixo, tem um monte. Eu, em 2 minutos, consigo ir ao site, buscar tudo o que preciso. Há muitas das vezes, de graça, sem gastar um único cêntimo, sai lá 3 minutos, pode ser no Paint. Ponho tudo colado, um mapa muito melhor daquilo que consigo fazer sozinho. Mesma coisa com, por exemplo, o Eurofortes, têm as vossas figurinhas lá, desenham tudo, têm tudo customizado, um monte de opções, tiram print screen e metem num token, que há N sites para fazer isso. Incrível. Música, se calhar a encontrar, temos um playlist de jogos que gostamos para fazer isso, nem sempre é o mais indicado. Há horas e horas de conteúdo feito especificamente para sessões de D&D, músicas de 30 minutos, de 1 hora, de hora e meia, 2 horas, feitas para qualquer tipo de evento que estejam a pensar. É só prestar no YouTube ou no Spotify, onde quer que seja, está lá. E é menos um stress que tem na vida, é menos dias e horas que tem de preparação, e não só. De escrita. Eu vou ser sincero, até o meu segundo, décimo, eu fiz primeiro e secundário, depois troquei de curso, fiz o 12º ano pela última vez. Primeira vez tive boas notas a português. Eu sou horrível a escrever, sou o primeiro a admiti-lo. Primeira sessão, o que é que tentei fazer? Escrever um mundo todo, uma coisa toda magnífica. O que é que aconteceu?
porcaria, aquilo que escrevia que pensava que se calhar seria importante, era. Não, aquilo que eles se calhar estavam interessados em ganhar interesse, tinha escrito. Não, já tinha lido módulos para saber as coisas de aventuras já feitas com malta experiente, tinha feito isso. Não, há hoje em dia milhares, para todos os sistemas que estejam a pensar, aventuras feitas a pensar nisso, mecânicas à volta disso, comecem por aí. Os mundos de Critical Role, World of I ou coisas assim, são incríveis, são lindos, conseguimos apaixonar por eles. Mas, no entanto, vocês são jogadores assim da terrinha a comparar-se com os melhores do mundo. Realisticamente, vocês, se calhar, naquele jogo conseguem se divertir. Sim, 5 minutos, talvez. Perder-se aí é um dos piores erros que tive. Obviamente, depois, logo de seguida, mudei. E no ano a seguir, 5 grupos diferentes a fazer isto tudo que acabei de dizer. Nunca me diverti tanto. Em casa, foi tudo D&D. Que na altura era coisa que jogava. Mas a ansiedade que tive ao início desapareceu. Agora, se podemos passar. Faz favor. Outro grandes erros que muita gente acaba por seguir. As regras dizem que isto é assim, que tem que fazer isto tudo certinho, mas há sempre exceções. Há sempre maneiras que nos esquecemos, olha, se calhar seria mais fixe se pudéssemos alterar assim só um bocadinho neste momento para isto acontecer. Há jogos com regras muito mais flexíveis, como por exemplo o Wild Sea, que tem a habilidade de cozinhar para ti coisas assim, coisas mais... E depois, olha, sou um chefe de primeira classe, eu digo que aquela coxa ali tem ali uma artéria, sei isto, vou usar isto para combate. Posso? Podes. Ponto. Quero derrubar o governo. Vou usar a minha habilidade para partir coisas porque estou a partir o governo. Excelente. Vamos. É isso mesmo. E de repente, se calhar, aquilo que em D&D seria impossível, seria muito difícil, muito improvável de um bárbaro, alguém extremamente bruto, chegar à frente de uma multidão e dizer para cima deles e só sair. Sai um debate muito mais interessante e liberta a criatividade que nós conseguimos ter dentro dos jogos. Se podemos passar ao próximo. E este é o último e é o mais importante. Os dados têm a pior sorte sempre que precisamos dela. Eu, como DM, tive sempre a política de rodar os dados à frente do meu grupo, porque eles, grande parte deles sabia, historicamente, eu tenho a melhor sorte. Eu sempre consegui testes. Não tenho a certeza aqui nas 5 perguntas. Olha, acertei em todas. Coincidência, que sorte. E eles todos, desde o início, disseram, não, tu vais aqui aldrabar coisas, ver se está à nossa frente. Aquele primeiro que eu disse, o meu primeiro rolo em todos os TTRPGs, um crítico, que matou de imediato. No entanto, ele aceitou a falhar, morrer logo. Eu aceitei que, olha, o que é que podia ter feito? Morreu. E depois disso, por exemplo, a mim nunca já me aconteceu um bocadinho, mas tenho um amigo dentro do grupo de Dados e Dragões. Das 20, 30 vezes que joguei com ele, nunca ouvi a rodar acima de um 10. Num jogo que é suposto rodar 15, 16, 17, o homem, depois dos bónus, depois de tudo, acima de 10, bola. No entanto, ele é provavelmente o melhor jogador que eu conheço. Ele, sempre que falha, faz com que vira uma piada, faz com que vira um momento sério, constrói tensão dentro da cena. Se no momento que falharem, tiverem logo, não sei o que é que faço agora. De repente estão aí meia hora, 1 hora, 2 horas, olhar para o teto e olhar para o resto a fazer coisas e estão assim, braços cruzados sem fazer nada. Divertir-se, zero. Enquanto, de repente, pegarem nisso e
olha, falhei, mas distraí um bocado porque ele depois acertou e fez assim um golpe incrível e se calhar o meu erro não foi um erro. Mudar assim o contexto daquilo que vos calha para aquilo que será realmente interessante. Agora, não sei como é que estamos de tempo. Regi? 6:15. Então, senhor, temos um bocadinho de tempo para fazer perguntas, acho. Podemos passar ao último. Está aqui, exatamente. Por isso, isto somos poucos, isto é uma coisa informal. Ai, os joelhos. Se tiver perguntas, força, o microfone é vosso. Não sei se é preciso microfone, assim está bom. Sim. O jogo de Alice Missing é possível fazer remoto. Um dos meus problemas, eu vou experimentar as comunidades que apresentaram-se, foi muito fixe, mas muitos dos meus amigos que estão dispostos a fazer isto vão online em outros países. Sim, eu também sou principalmente a jogar remoto. Alice Missing foi lançado em pandemia. Sim, foi feito para. Foi lançado em início de 2021, final de 2020. Já não era pandemia tão forte, mas foi lançado em pandemia, já foi pensado com regras alternativas para se depois jogar em remoto. Seja por Discord, seja por outros métodos, já está feito e integrado para... não me lembro se... aos específicos, acho que é tipo, alguém tem a câmera e apontam e depois, se calhar, seja, alguém olha, a luz foi abaixo, mete um timer, telemóvel de lado ou chamada de lado e está na tensão de o que é que eles estão a falar, o que é que está a acontecer, mas tem... há 2, 3 páginas dedicadas especialmente para regras. Pronto. Obrigada. Ok. Mais algum? Microfone é teu, força! Eu tinha uma pergunta, porque eu estou a experimentar um sistema novo. Eu comecei pelo sistema da ordem paranormal, Sim. mas estou a tocar pelo sistema polomórfico, não sei bem se estou a dizer bem. Os dados movem de uma maneira diferente, mas vai ser a minha primeira vez a ser Game Master e não tinha bem suficiente para escrever a história em si. Se tinha alguma estrutura específica, não encontrei nenhuma base para trabalhar. Então? Ok, era isso. Primeiro, tipo, o que é o mais importante é ver se encontrares a base. Pergunta rápida. O sistema que estás a falar, eu pessoalmente, pelo nome, assim, de repente não estou a reconhecer. É um sistema assim mais geral, por exemplo, só tens mecânicas e olha, inventa, ou é já a pensar em algum, por exemplo, se é mais horror, como mais paranormal, se é mais investigação? É já no suporte, é um jogo feito por pessoas que trabalharam na série. Ok, então já tem um mundo assim integrado. Ok, então, já que tem a série, assumo que quem vai jogar seja relativamente fã da série, ou pelo menos tu conheces um bocadinho, não tenhas medo de seguir a série. Tipo, rouba, mesmo. Puro e direto, se rouba. Acho que toda a gente já jogou, vai ser o primeiro a dizer, roubamos as nossas plotlines das séries que estamos a ver, dos livros que estamos a ler, não tenhas medo. Obviamente não vai ser... E esta personagem que está na série e que vocês já conhecem, entra e resolve tudo. Obviamente tem o seu grupo a fazer as coisas, os protagonistas não é as personagens da série, é de quem vocês estão a jogar. Mas não tenhas medo de... Olha, está esta parte aqui na série, neste episódio que eu gostei. Copia. Faz a sessão toda a pensar, ok, neste episódio aconteceu mais ou menos isto, eles vão seguir o episódio à letra. Claro que não. Não conheço um grupo de jogadores que faça aquilo que nós temos a planear. E outra coisa, quando estiveres a fazer, eu recomendo deixares pelo menos 30% em vazio. Não tenhas medo no momento de improvisar. Um dos NPCs favoritos nos meus jogadores foi um peixe que eu fui obrigado a dar voz, a tentar fazer um sotaque açoriano, fiz um sotaque jamaicano e de repente tornou-se uma personagem que eles constantemente estão à procura em todos os jogos que fazemos. Que é algo que não estava planeado,
tive que... o nome dele é Jaimundo. E neste momento é o nosso favorito do grupo. Não é assim algo planeado, é algo que nunca podes planear. Puzzles, por exemplo, eu já tive um monte de sessões que seria uma coisa simples, por exemplo, largar uma gota de sangue desta pessoa específica do grupo na porta, e que ficámos assim meia hora, 40 minutos, até que as pistas todas foram e eu faço um bocadinho do meu sangue. Não deu, mas deu um bocadinho. Então tenta tu. E agora tenta tu. Olha, era o dele. Que engraçado, que giro. E epá, se fizeres sempre essas coisas muito específicas, se calhar a sessão vai ficar a aprender-se de... Eles tentam abrir uma porta que já está destrancada, mas pensam que não. Tenta dar sempre aquela coisa de... A opção deles é que estavas a pensar. Não. Sure, funciona. Os dados disseram que sim, seguimos com isso. Vais ter que adaptar muita coisa. Assim, é algo que, como primeira vez Dungeon Masters, pá, se calhar um bocadinho de confiança não vais ter a fazer. Vais ter a dizer, olha, agora não tenho mestre de como é que vai funcionar. Não tenhas medo de dizer, funciona assim agora. Pelo menos hoje nesta sessão, depois, pá, se confirmas nas regras se tiver uma coisa específica. Por exemplo, se calhar um ataque ou uma coisa assim não funciona bem, mas olha, hoje funciona pelo site de vamos continuar a jogar. Para a ação, apenas para pensar, se calhar, não sei, deixa-me ler um livro, depois estás não sei quanto tempo à procura. Por exemplo, os meus livros de D&D, pá, não dá para ver bem, mas o Dungeon Master e o jogador estão todos marcados por causa disso. Um deles em específico é uma classe que um amigo meu jogou uma vez e ele estava sempre com dúvidas de olha, agora deixa-me ver aqui isto. Tive que marcar de propósito para ele, porque eu também estava sempre, ok, deixa abrir, é aqui, ok, é assim que funciona. E de repente uma sessão que se calhar jogámos realisticamente 1 hora, jogámos 3. Por causa sempre dessas pausas. Por isso, não tenhas medo de improvisar. Por mais que te prepares, não vais estar, por isso, prepara apenas o básico e confia naquilo que achas que consegues fazer. Mesmo que achas que não consegues, confia em mim, consegues. Como alguém que é mau escritor, mau artista, mau a improvisar, mau a fazer vozes, mau a tudo que tipicamente pensamos, ok, isto é o que um bom GM é, sou mau a isso tudo, mesmo assim, adoro fazer GM, é aquilo que eu comecei a fazer e é aquilo que eu primariamente ainda faço. E, epá, por mais que seja mau a isso, consigo aceitar, ok, sou mau, continuo a ser mau. Os meus amigos, que são meus amigos, e mesmo com estranhos, epá, se calhar tento elevar assim um bocadinho mais, mostrar aqui um bocadinho mais que sou do que não sou. Confia, segue, vai, consegues. Não consegues? Consegues. Confia que consegues. E rouba. Tem histórias que queres contar? Já estão contadas. Rouba, adapta, torce um bocadinho, faz com aquele toquezinho teu. Não é a primeira vez que alguém vai fazer um bife. Todos os maneiras que pensas fazer um bife, alguém já fez. Faz o bife dessa maneira. Rouba a maneira, faz isso tudo. À vontade. Antes. Queres ou fala? Vou projetar a voz. Ok, isso mesmo, vai, força. Uma coisa que eu gosto muito em ter montado neste momento é que já evoluímos de ser só um grupo de estranhos numa taverna e então temos muitas premissas. Queria fazer um shout-out a Gwendolyn Bay, porque são velhinhas com um clube de leitura de mistério que depois começam a resolver coisas que existem ao horror cósmico. E o Everyone's John, em que somos todos vozes na cabeça de uma pessoa e tomamos para tomar posse do que essa pessoa faz. Cada voz tem um objetivo, um é mais destrutivo, outro é mais psicótico. E nesse sentido, queria perguntar. E Honey Heist, porque Honey Heist. Sim, Honey Heist, TTRPGs de uma página, Honey Heist também favorito pessoal. É uma página de regras, é uma tarde a fazerem figura de urso. A tentar roubar de um mel de um banco. A minha pergunta era, tem outros sistemas que passam de rolar dados que eu acho que também podem agradar pessoas, como por exemplo Dread, a lógica da torre de Jenga para definir o sucesso de ações. Sim, olha, à base desse, ele ainda não sou, está em playtest, foi a maneira que eu entrei no grupo. O Nuno, que é a cara da Rua Lisboa, ele está a fazer um que é Partners in Crime. A maneira que tens cartas de início com texto base assim de inspiração daquilo que vai acontecer, com números tipo de dados para dar stack. E tem que montar uma torre de dados. Problema,
Toda a gente já teve aborrecido uma sessão, já sabe que passar tipo o quinto, sexto, começa a ficar difícil assim a mão e no momento que a torre cai, acontece coisas. E pá, é também um sistema que a sessão que eu fiz com ele foi coisa de hora e meia, 2 horas, também uma coisa assim rápida de se fazer, rápida de se improvisar. Literalmente, ele fez zero de planning, foi então o que é que estamos aqui a pensar? Fizemos uma coisa, olha, no espaço então são um bocadinho mais sério. Olha, Treasure Planet, vamos ali a um planeta do tesouro, entrar pelo planeta lá dentro, roubar aquilo, saímos. Obviamente, aconteceram coisas pelo meio. Torres foram derrubadas, jogámos também, não foi presencialmente, foi online. O sistema não funciona tão bem porque o sistema original é uma torre só ali, cada um tem a sua torre, por isso não é exatamente o mesmo. Mas também é um sistema muito giro. E fora disso... Perguntar também ao estilo porque isto também eu acho que é um bom oleador para pessoas que não estão ligadas a tipo fiasco, ou que é mais narrativa e storytelling propriamente batalha. Porque eu gosto muito mais de storytelling e resolver puzzles do que a parte de batalha. Sim. Para isso, Slug Blaster é aquele que disse há bocado, pode haver combate, é a escolha do grupo, aquilo é um sandbox completo, são adolescentes com os atributos típicos, por exemplo, em Scooby-Doo, a vela inteligente, o apoio emocional, por exemplo, fazem a aventura do dia, ganham pontos de estilo e no final terem esse episódio juntos, separam-se um bocadinho, há um epílogo, um pseudo-epílogo assim mais pessoal, onde gastam os pontos de estilo e tem uma ação que o DM deixa de ser DM, tu és o DM agora, vais contar a história da tua personagem apenas e, por exemplo, o DM pode ser, olha, quero fazer agora aqui uma cena onde eu vou falar com os meus pais, o DM precisa ser o pai, tu que és o nerd do grupo, vais ter que fazer da minha mãe. E de repente larga aquele papel tão fixo de DM e é muito mais narrativo. O jogo em si, dentro, quando é assim um bocadinho mais, por estar todos envolvidos, continua a ser bastante narrativo mesmo dentro disso. Não é assim uma coisa muito focada em combate, é mais, olha, vamos à dimensão que é um cemitério enorme ou então, por exemplo, a uma cidade cyberpunk, vamos descer um prédio enorme, fazer um truque com os nossos skates, vamos publicar isto no YouTube, somos famosos agora, estamos a receber patrocínios. Acaba a ação, fazemos esse epílogo, os teus pais dizem, olha, estás fixe, trabalhos de matemática, onde é que estão? Já fizeste? Amanhã à escola. Próxima ação, fazem essa, início de escola, se calhar, veem, por exemplo, o popular recebeu os patrocínios, se calhar está-se a afastar mais do grupo, tentam resolver isso, acabam a sessão, ele investe isso, está um checkmark na história dele, avança. É muito mais narrativo, e já tem tipo, tudo dentro do sistema em si para fazer essa mecânica dentro, não é preciso, por exemplo, eu sou competente a escrever, dentro daquilo, parece um mestre. Aquilo torna a sessão menos em um jogo e mais numa sala de escritores. Acho que é o melhor, assim, a melhor descrição que consigo dar assim, rápida. Mais alguma coisa assim, última pergunta? Primeiro de tudo, parabéns Mel, acho que fizeste uma introdução incrível para a malta que não está dentro, mesmo para a malta que está dentro, por isso salva palmas mal se puder. A minha pergunta é, como pessoa de fora da comunidade, a comunidade TTRPGs parece bastante benevolente, fofinha, adaptável. Eu queria saber se tu tiveste alguma experiência mais difícil de gerir em termos conflituosos, seja por exemplo entre relações de personagens ou personagens com GM, ou até mesmo uma pessoa sentir-se frustrada durante a sessão. Isso naturalmente vai acontecer, especialmente com estranhos. A pior experiência que tive foi de alguém que, velha guarda de estar a pensar em jogos de há 30, 40 anos atrás, e estávamos num sistema
que é, olha, se tens tipo, escreveste estas habilidades, combinaste com o DM, o rodaste para isso, acontece isto. E ele é daqueles que, ok, tenho que ter 50 tabelas à frente para isto acontecer, se cair dentro d'água, estou com uma armadura ou não, vai refletir isso para conseguir sair da água. E era isso que, pá, ele estava habituado a esse tipo de sistemas e de repente sair de um poço de matemática e meter-se numa sala de português, está aquele espacinho de adaptação. Fora disso, naturalmente, no meio das sessões, há conflitos entre personagens de não, o meu plano funciona melhor, não, o teu plano é uma porcaria, não. Vai acontecer naturalmente, isto, mesmo com estranhos, é uma coisa que se faz entre amigos, é teatro, há sempre aquela separaçãozinha entre o eu, que este é o meu plano, e o não, este é o plano da personagem. No entanto, caso alguém leve isso mais a sério, a única vez que isso aconteceu de alguém ficar realmente chateado com isso é porque estava a acontecer alguma coisa dentro da vida deles. E isso é inevitável que dentro da vida passe para o jogo, mas no entanto é uma coisa que depois da sessão podemos chegar ao pé e olha, o que é que foi isto? O que é que aconteceu? Tu não és assim. É uma questão de depois falarem com todos e pensar, ok, olha, está tudo bem? Próxima sessão. Vais continuar a ser assim? Podemos ajudar-te a resolver isto? É uma questão de falar com as pessoas, porque no final são tudo grupos de amigos com o mesmo interesse. Se está alguém já entrar chateado e continuar chateado durante o jogo e sair do jogo chateado, não compensa. Não sei como é que estamos de tempo, se dá tempo a mais uma, mas se não... Muito obrigada. Sim, também, quer dizer, também sou o último painel do dia, se alguém tiver perguntas, se não, acabamos por aqui. Pronto, então acho que está tudo, né? Então, ficamos por aqui. Obrigado. Ai, 22.